Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula aciona a lei da reciprocidade contra tarifas de Trump e a economia pode sentir os primeiros impactos nas próximas semanas. STF se prepara para julgar Jair Bolsonaro e governo prepara esquema especial de segurança. Exército israelense recupera restos mortais de 2 reféns na faixa de Gaza e desmente informações sobre fome em Gaza. Coreia do Sul vai proibir telefones celulares nas salas de aula. Empresários são presos por envolvimento em plano para matar promotor de São Paulo. E veja também a história de um sobrevivente do Holocausto. É exclusivo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo do presidente Lula deve acionar a lei de reciprocidade para retaliar as tarifas de 50% aplicadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros. A medida vai ser estudada por um grupo de especialistas dentro do Ministério de Desenvolvimento. O Brasil estuda a possibilidade de responder com reciprocidade às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A informação foi confirmada à AFP por 2 funcionários do governo. Uma fonte confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou uma análise interna para determinar se tomará medidas comerciais contra Washington, após as taxas de 50% impostas pelo colega americano Donald Trump. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços terá 30 dias para determinar se as tarifas americanas se enquadram na lei de reciprocidade econômica. Se for o caso, um grupo de especialistas deve elaborar propostas de contramedidas. A lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso em abril, deu instrumentos ao Executivo para reagir a barreiras comerciais, podendo suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionadas a direitos de propriedade intelectual. Lula já havia sinalizado a possibilidade de responder com a legislação assim que Trump ameaçou impor sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros. A ordem executiva assinada pelo republicano em 31 de julho deixou de fora 694 produtos brasileiros, como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes, metais preciosos e energia, entre outros. Mas café, frutas e carnes, por exemplo, passaram a ser taxados em 50%, um duro golpe para seus exportadores. O governo se mobilizou e anunciou um pacote de medidas de alívio econômico batizado de Plano Brasil Soberano, que ainda precisa ser votado pelo Congresso, e prevê a disponibilização de 30 bilhões de reais para proteger a economia diante das tarifas americanas. O Brasil também solicitou consultas formais à missão dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio como um primeiro passo para tentar resolver a disputa por meio do diálogo internacional. Trump justificou as sobretaxas com o argumento de que há uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de extrema-direita, julgado por tentativa de golpe de Estado durante os atos de 8 de janeiro. Na próxima terça-feira, o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe. O Núcleo 1, que começa a ser julgado na próxima terça-feira, é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. Além deles, o grupo tem ainda Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é acusado pela PGR como principal articulador, maior beneficiário e autor das ações para se manter no poder após perder nas urnas para Lula. A denúncia da Procuradoria-Geral da República será julgada no STF, composta pelos ministros Cristiano Zanin, presidente do colegiado, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O governo prepara uma grande estrutura e deve receber mais de 3.000 pessoas para acompanhar as 5 sessões agendadas. Um telão será instalado nas dependências da corte para transmitir as sessões e permitir que os profissionais de imprensa presentes acompanhem tudo o que acontece na sala da primeira turma da corte. Ao todo, 501 profissionais de imprensa do Brasil e de outros países foram cadastrados para cobrir o julgamento. Para o julgamento, será reforçada a segurança no tribunal e nas proximidades pela própria Polícia do Distrito Federal. A Corte estabeleceu uma série de ações preventivas, incluindo varredura na residência de ministros e monitoramento do ambiente virtual para identificar possíveis ameaças.
As contas do setor público consolidado apresentaram um déficit primário de mais de 66 bilhões de reais em julho deste ano. Esse é o pior resultado para o mês desde 2020. O Tesouro Nacional explicou que o déficit está relacionado com a concentração no pagamento de despesas judiciais. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu autorização ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para exercer um mandato no exterior. Ele está nos Estados Unidos desde o final de fevereiro e afirma sofrer perseguição política. Entre março e julho, Eduardo Bolsonaro se afastou do mandato em uma licença para tratar de assuntos pessoais. Desde o retorno do recesso parlamentar em agosto, o deputado tem contabilizado faltas injustificadas. No ofício encaminhado à Motta, o parlamentar pede que a casa crie mecanismos para que ele possa exercer a função de maneira remota. O deputado argumenta que flexibilizações semelhantes foram adotadas na pandemia da Covid-19. Eduardo diz ainda que não renunciará ao mandato e que tem exercido a função parlamentar em agendas nos Estados Unidos. O parlamentar afirma que sua permanência fora do país é forçada e que decidiu permanecer no território americano diante de notícias de que ele poderia ter o passaporte apreendido ou sofrer outras punições. Em entrevistas recentes à imprensa, Hugo Motta rechaçou a ideia de um mandato à distância na Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro israelense revelou que o governo de Israel está envolvido em discussões para desmilitarizar o sul da Síria. É a primeira vez que um líder israelense confirma essa negociação de paz. Combatentes drusos das forças dos Cavaleiros de Hanza e das facções Al-Nashama se reuniram em Sueida, no sul da Síria. Na semana passada, dezenas de pequenas facções da província anunciaram que se juntariam a um novo grupo, a Guarda Nacional, para unificar os esforços militares após a violência sectária em julho. Os confrontos começaram entre drusos e beduínos sunitas, mas rapidamente atraíram forças do governo da Síria e grupos armados de outras partes do território. Autoridades disseram que agiram para interromper os confrontos, mas testemunhas, facções drusas e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos as acusaram de se aliar aos beduínos e de cometer abusos contra os drusos, incluindo execuções sumárias. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontrou com membros da comunidade drusa no norte de Israel. Além de tentar proteger a congregação religiosa, o premier revelou que o governo está envolvido em discussões para a desmilitarização do sul da Síria. Nesse momento, estamos focados em 3 coisas. Proteger a comunidade drusa na província de Sueida, mas não apenas lá. Criar uma zona desmilitarizada que se estenda das colinas de Golã ao sul de Damasco e até Sueida. E estabelecer um corredor humanitário para permitir a entrega de ajuda. Alimentos, materiais de construção, tudo o que for necessário. Assistência médica em larga escala. Essas discussões estão acontecendo agora mesmo, nesse exato momento. A agência de notícias oficial síria noticiou uma reunião realizada em 19 de agosto em Paris entre o ministro das Relações Exteriores da Síria, Assad al-Shaibani, e uma delegação israelense sobre questões relacionadas ao fortalecimento da estabilidade no sul da Síria. Israel, que está em guerra com Damasco há décadas, não tinha confirmado essas negociações de paz até essa quinta-feira. Depois de quase 5 décadas de presença no sul do Líbano, os capacetes azuis da ONU já têm data para sair. O Conselho de Segurança aprovou a retirada das forças de paz do país em 2027. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira a prorrogação pela última vez do mandato das Forças de Manutenção da Paz no sul do Líbano, a UNIFIL. Após a votação, ficou programada a retirada do efetivo para 2027. Senhor Presidente, o Líbano acolhe a resolução do Conselho de prorrogar o mandato da UNIFIL. No entanto, dada que esta é a última prorrogação, gostaríamos de recordar os seguintes fatos. Primeiro, o Líbano ainda considera a presença da UNIFIL essencial para garantir a segurança e a estabilidade no Líbano e na região, até que cheguemos ao entendimento político abrangente sobre todas as questões pendentes. O estabelecimento de pouco mais de um ano para a retirada das tropas da ONU veio após pressão dos Estados Unidos e de Israel,
que classificaram a decisão de histórica. Aproximadamente 10.800 capacetes azuis atuaram como intermediários entre Israel e Líbano desde março de 1978. Mas a renovação habitual de seu mandato, que expira no domingo, enfrentou este ano a hostilidade de Israel e seu aliado americano, que pedem sua retirada. Vários Estados-membros expressaram claramente sua decepção pela saída antecipada dos capacetes azuis, como Reino Unido e China, por exemplo. A votação no Conselho de Segurança ocorre após o compromisso de Beirute de desarmar e desmantelar o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até o final do ano, sob pressão de Washington, como parte da implementação do cessar-fogo que pôs fim à guerra com Israel em 2024. O acordo prevê a retirada do Hezbollah da zona ao sul do rio Litani e o desarmamento de sua infraestrutura militar, em troca de um maior destacamento do exército libanês e das forças de paz da ONU. O cessar-fogo prevê a retirada israelense da área, mas Israel mantém tropas em posições fronteiriças, consideradas estratégicas, e realiza ataques regulares contra seu vizinho do norte. De acordo com o exército libanês, um oficial e um soldado morreram devido à explosão de um drone israelense que caiu no sul do país, deixando ainda outros 2 militares feridos. As potências europeias retomaram a pressão sobre o Irã e acionaram o mecanismo da ONU, que pode restabelecer antigas sanções ao país. França, Reino Unido e Alemanha ativaram um mecanismo que permite restabelecer as sanções da ONU contra o Irã por não cumprir os compromissos relacionados ao seu programa nuclear. Os 3 países notificaram em carta ao Conselho de Segurança da ONU que acreditam que Teherã se encontra em situação de descumprimento significativo de seus compromissos previstos no Acordo Nuclear de 2015. Eles invocaram assim um mecanismo que inicia um processo de 30 dias e que possibilita reimpor uma série de sanções suspensas há 10 anos. E que l'Iran n'a pas, à ce jour, satisfait aux demandes que nous... Até hoje, o Irã não atendeu às exigências que havíamos formulado e que poderiam ter nos levado a adiar esta decisão de aplicar sanções. Quais são essas sanções? Trata-se de embargos globais sobre armas, instituições financeiras, mas também sobre equipamentos nucleares, aos quais se somará uma série de sanções que foram levantadas pela União Europeia há 10 anos. Un certain nombre de sanctions qui avaient prises ou qui avaient été levées par l'Union européenne il y a 10 ans. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, prometeu que seu país responderá a essa decisão, que classificou como ilegal e injustificada, e advertiu que a medida prejudicará gravemente o processo de integração e cooperação em andamento entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. O Conselho de Segurança da ONU, composto por Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, terá uma reunião de emergência nesta sexta-feira para tratar do programa nuclear iraniano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que o encontro seja uma oportunidade para evitar uma escalada e avançar rumo à paz. Pelo menos 841 pessoas foram executadas no Irã desde o início deste ano. As informações foram divulgadas hoje pela Organização das Nações Unidas. Mais de 800 pessoas foram executadas este ano no Irã. A informação é do Escritório de Direitos Humanos da ONU, que denunciou a pena de morte como uma ferramenta de intimidação por parte do Estado. O Irã vem ignorando muitos pedidos para se unir ao movimento mundial pela abolição da pena de morte. Só em julho, as autoridades iranianas executaram 110 pessoas. Isso representa mais que o dobro do número de pessoas executadas em julho do ano passado e segue um grande aumento nas execuções durante o primeiro semestre de 2025. A porta-voz lamentou principalmente o recurso das execuções públicas no Irã, que descreveu como um ultraje à dignidade humana, e disse que 7 casos assim foram registrados este ano. Também assegurou que, neste momento, 11 pessoas estão expostas a ser executadas de forma iminente, entre elas 6 acusados de rebelião armada por, supostamente, serem integrantes do grupo exilado opositor Mujahedines do Povo do Irã. O exército israelense anunciou hoje que recuperou os corpos de 2 reféns mortos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou condolências às famílias dos 2 reféns falecidos e reiterou que a campanha para trazer todos os reféns de volta continua. O exército israelense declarou nesta sexta-feira que a cidade de Gaza é uma zona de combate perigosa, mas apesar de ameaçar iniciar uma grande ofensiva militar contra o Hamas na área, Israel não pediu à população que abandone a localidade de maneira imediata. Um comunicado militar informa que a pausa tática local diária para permitir a passagem segura de comboios da ONU e de ONGs humanitárias, anunciada no final de julho para a cidade de Gaza e outras áreas do território palestino, não se aplica.
A Defesa Civil de Gaza informou que 33 pessoas morreram nesta sexta-feira no território palestino. Procurado pela agência France Presse, o exército não fez comentários até o momento. Também nesta sexta-feira, o exército israelense anunciou que recuperou os corpos de 2 reféns mortos na faixa de Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e os trouxe de volta ao país. Em um comunicado, os militares confirmaram ter recuperado o corpo de Ilan Weiss e os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi revelada, durante uma operação militar na faixa de Gaza. Weiss, de 55 anos, morador do kibbutz Be'eri, no leste de Gaza, morreu no ataque do movimento islamista palestino a Israel e seu corpo foi posteriormente transportado para o território palestino. A morte tinha sido confirmada no início de 2024. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou condolências às famílias e reiterou que a campanha para trazer todos os reféns de volta continua. Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na faixa de Gaza e acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou uma lista de acontecimentos graves na faixa de Gaza. Recentemente, o governo israelense afirmou que o relatório que aponta a fome em Gaza é falso. Há uma lista interminável de horrores na faixa de Gaza. Foi o que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou pedindo responsabilização. Gaza está coberta de escombros, de corpos e de exemplos do que podem constituir graves violações do direito internacional. Reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos devem ser libertados e o tratamento terrível infligido a eles deve acabar. Civis devem ser protegidos. Vamos ser claros, os níveis de morte e destruição em Gaza não têm paralelo nos últimos tempos. A fome não é mais uma possibilidade iminente, é uma catástrofe iminente. Especialistas designados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU classificaram como um crime terrível os relatos de desaparecimentos forçados de palestinos famintos que buscam alimentos em locais de distribuição administrados pela Fundação Humanitária de Gaza. Os 7 especialistas independentes, que não falam em nome da organização, disseram ter recebido informações de que várias pessoas, incluindo uma criança, sumiram após visitarem os locais de ajuda humanitária em Rafah. Eles acusaram o exército israelense de estar diretamente envolvido. A Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos e Israel, declarou que não há evidências de desaparecimentos forçados em seus locais de ajuda humanitária nos territórios palestinos. A ONU declarou estado de fome em Gaza na semana passada, acusando Israel de obstrução sistemática das entregas humanitárias. Israel, que impôs um bloqueio total ao território palestino entre março e maio, acusa o Hamas de saquear a ajuda fornecida pelas Nações Unidas. O governo israelense rejeitou a declaração de fome da ONU, afirmando que o relatório é falso. E a capital do Haiti segue dominada por grupos criminosos. Nesta semana, o Conselho de Segurança da ONU declarou que o Estado de Direito entrou em colapso. Apesar do envio da missão de apoio à segurança liderada pelo Quênia para o Haiti há mais de um ano, a situação no país continua a se deteriorar. A capital Porto Príncipe permanece sob controle quase total de grupos criminosos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou perante o Conselho de Segurança que o Estado de Direito entrou em colapso. O povo haitiano está imerso em uma tempestade perfeita de sofrimento. A autoridade do Estado está se desintegrando à medida que a violência das gangues se apodera de Porto Príncipe e se espalha para além dela, paralisando a vida cotidiana e forçando famílias a fugirem. Dos 2.500 policiais que a missão planejava mobilizar, apenas cerca de 1.000 foram enviados, de 6 países. 700 são do Quênia. Guterres denunciou a falta de financiamento. Malheureusement, Haïti demeure honteusement négligé et cruellement sous-financé. Infelizmente, o Haiti continua vergonhosamente ignorado e lamentavelmente subfinanciado. Precisamos de 908 milhões de dólares para ajudar 3,9 milhões de pessoas, mas ainda não recebemos 10% desse valor. E o apelo humanitário para o Haiti é agora o menos financiado do mundo. É aujourd'hui l'appel le moins financé
au monde. Os comentários de Guterres foram feitos um dia depois de um grupo de 7 países, incluindo os Estados Unidos, ter solicitado ao Conselho de Segurança o fortalecimento da força multinacional no Haiti, destinada a combater a violência de gangues. Nesse contexto, a embaixadora americana na ONU, Dorothy Shea, propôs uma criação de uma força antigangues, acompanhada da criação de um escritório de apoio da ONU para fornecer apoio logístico e financeiro. A situação política no Haiti é delicada desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. Eleições estão previstas para fevereiro do ano que vem, após a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry em 2024. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, mais de 3.100 pessoas foram mortas no Haiti apenas no primeiro semestre desse ano. O governo do presidente Donald Trump apresentou um projeto para impor limites mais rígidos sobre o período que estudantes e jornalistas podem permanecer nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos propôs limites mais rígidos para a duração da estadia de estudantes e jornalistas no país. Estrangeiros não poderão permanecer com visto de estudante por mais de 4 anos. Já jornalistas terão um limite de 240 dias, embora possam solicitar uma extensão por outros períodos de igual duração. As mudanças propostas foram publicadas no Federal Register, que abre um breve período de consulta pública antes de entrarem em vigor. O Departamento de Segurança Interna argumentou que um número desconhecido de estrangeiros estava estendendo seus estudos indefinitivamente para permanecer nos Estados Unidos. No entanto, não explicou como os cidadãos e contribuintes americanos são afetados pelos estudantes internacionais. Dados do Departamento de Comércio dizem que esse grupo contribuiu com mais de 50 bilhões para a economia americana em 2023. Os Estados Unidos receberam mais de 1,1 milhão de estudantes internacionais no ano letivo de 2023-24, mais do que qualquer outro país. Uma grande fonte de receita para as instituições, já que os estudantes estrangeiros geralmente pagam a mensalidade integral. A partir de hoje, quem quiser enviar pacotes aos Estados Unidos terá que pagar uma taxa. 25 países suspenderam os serviços. Os Estados Unidos encerraram oficialmente nesta sexta-feira as isenções tarifárias para a grande maioria dos pequenos pacotes que entram no país. O presidente Donald Trump, que assinou uma ordem executiva em 30 de julho, argumentou que o objetivo é encerrar uma falha catastrófica usada, entre outras coisas, para evitar tarifas e enviar opioides sintéticos e outros produtos perigosos. De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, esses pequenos pacotes conteriam 98% dos narcóticos, 97% dos produtos falsificados e 70% dos produtos perigosos para a saúde apreendidos em 2024. A regra revogada permitia que pacotes com valor inferior a $800, aproximadamente R$ 4.300, entrassem no país com isenção de impostos. Washington justificou a medida pela explosão no envio de pacotes postais, que, segundo o governo americano, aumentou de 134 milhões de unidades em 2015 para mais de 1 bilhão e 300 milhões em 2024. A partir de agora, pacotes com valor superior a $100, cerca de R$ 540, estarão sujeitos às mesmas tarifas aplicadas a outras importações. Isso representa um mínimo de 10% no geral, 15% para os que vêm da União Europeia e até 50% para países como Brasil e Índia. Somente presentes ou itens pessoais com valor inferior a $100 vão ser beneficiados com a isenção. A União Postal Universal das Nações Unidas informou na terça-feira que operadores postais de 25 países membros suspenderam os serviços para os Estados Unidos, devido à incerteza em torno da medida. O motivo é o curto prazo para a implementação, enquanto o texto afirma que cabe às transportadoras e outras partes autorizadas cobrar os impostos antecipadamente dos remetentes, antes de transferi-los para a Alfândega e Proteção de Fronteiras. A Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula do país. O país asiático quer adotar regras mais severas diante da preocupação com o vício dos estudantes nos smartphones. A medida entra em vigor em março do ano que vem. O México descartou um acordo de livre comércio com o Brasil. Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas específicas durante a visita ao México do vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin. Mas um tratado mais amplo não está previsto. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum descartou a assinatura de um acordo de livre comércio com o Brasil. As duas maiores economias da América Latina enfrentam uma forte pressão devido às políticas comerciais do presidente americano Donald Trump.
Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade durante a visita ao México do vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, mas Sheinbaum afirmou que um tratado mais amplo não está previsto. O Brasil enfrenta tarifas de 50% dos Estados Unidos, enquanto o México negocia um acordo de longo prazo com Washington para evitar a imposição de tarifas alfandegárias. Durante um telefonema com Sheinbaum no final de julho, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a importância de aprofundar a relação comercial com o México para enfrentar o momento de incerteza que seu país enfrenta devido às tarifas alfandegárias. Desde então, Brasília busca expandir o atual acordo de cooperação com o México e ampliar o fluxo de mercadorias entre os dois países, com foco em setores como farmacêutico, agrícola e aeroespacial. O resultado da conversa foi compartilhado por Lula nas redes sociais. O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, anunciou nesta quinta-feira que ambos os governos assinaram um memorando de entendimento para iniciar esforços de cooperação que também permitiriam ao México aumentar suas exportações automotivas para o Brasil. Também foi proposto um pacto entre as agências reguladoras de saúde de ambos os países para acelerar a aprovação de novos medicamentos e colaborar na exploração de petróleo em águas profundas. Em meio a um escândalo de corrupção e campanhas eleitorais, Javier Milei falou sobre os protestos violentos. O presidente argentino transformou o episódio em discurso contra a casta política, que resiste às mudanças do governo. O presidente argentino Javier Milei foi alvo, na véspera, durante um ato eleitoral. O ultradireitista ainda rejeitou as acusações de corrupção contra sua irmã Karina Milei em discurso a empresários. Milei foi atacado na quarta-feira, quando fazia campanha com seus candidatos na periferia sul de Buenos Aires. Sua irmã e secretária da presidência também estava no veículo. Todos saíram ilesos. Como todos sabem, ontem, em uma atividade de campanha, vivemos uma situação aberrante. Um grupelho violento irrompeu à força e começou a atirar pedras contra nós. E como todos sabem, isso ocorreu em meio a um contexto de operações difamatórias grosseiras. Quando entramos na política, sabíamos que seria difícil, porque a casta está enraizada no Estado há décadas e que fariam qualquer coisa para defender seus privilégios. Está enquistada no Estado há décadas e que vão fazer o que seja por defender seus privilégios. Os incidentes ocorreram em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de verbas para pessoas com deficiência, há poucos dias das eleições provinciais em Buenos Aires e há 2 meses das legislativas nacionais. Desde 19 de agosto, foram divulgados vários áudios atribuídos ao então chefe da Agência Nacional de Deficiência, Diego Spanhuolo, demitido pouco depois da divulgação. Nos áudios, a suposta voz de Spanhuolo acusa Karina Milei de cobrar 3% das compras da agência junto a uma distribuidora de medicamentos, que nega as acusações. As eleições provinciais de 7 de setembro e as nacionais de 26 de outubro renovarão parcialmente a composição do Congresso e vão servir como um termômetro da gestão Milei. Em meio aos anúncios de Washington sobre a mobilização de tropas para o Caribe, o presidente Nicolás Maduro disse que não há como os Estados Unidos invadirem a Venezuela e pediu aos cidadãos que se alistem nas Forças Armadas. O presidente Nicolás Maduro disse que não há como os Estados Unidos invadirem a Venezuela e pediu aos cidadãos que se alistem nas Forças Armadas em meio aos anúncios de Washington sobre a mobilização de tropas para o Caribe. Hoje posso dizer, após 20 dias contínuos de anúncios, ameaças, guerra psicológica, após 20 dias de cerco à nação venezuelana, hoje estamos mais fortes do que ontem, hoje estamos mais preparados para defender a paz, a soberania e a integridade territorial. Os Estados Unidos anunciaram o envio de 5 navios de guerra e aproximadamente 4.000 soldados para o sul do Caribe, perto das águas territoriais venezuelanas, para manobras de combate às drogas. A operação também coincide com o aumento da recompensa oferecida por Washington pela captura de Maduro para $50 milhões e a declaração de um suposto cartel liderado pelo presidente venezuelano como organização terrorista. Maduro convocou um recrutamento para a milícia bolivariana, um componente militar formado por civis com forte ideologia para enfrentar a potencial ameaça. O presidente afirmou que as Forças Armadas têm 4,5 milhões de milicianos
milicianos, embora especialistas questionem o número. Seu embaixador nas Nações Unidas, Samuel Moncada, enviou uma carta ao secretário-geral Antônio Guterres, solicitando que ele pedisse ao governo dos Estados Unidos para cessar as ações e ameaças hostis e respeitar a soberania, a integridade territorial e a independência política da Venezuela. Denunciamos ante el mundo com a maior firmeza. Denunciamos perante o mundo com a máxima firmeza que a introdução de um componente nuclear no Caribe ameaça a estabilidade hemisférica, corrói a confiança no regime internacional de não proliferação e desarmamento e coloca em risco a paz e a segurança regional e internacional. Tanto regionais como internacionais. Maduro também comemorou a coordenação de segurança com a Colômbia após o presidente Gustavo Petro ordenar a militarização da região de Catatumbo com 25 mil soldados. O presidente venezuelano ainda enfatizou que, em meio à situação atual, conquistou mais apoio internacional do que nunca. Acontece na próxima segunda-feira as eleições gerais na Guiana. A Guiana vai realizar eleições gerais na segunda-feira em meio a tensões com a Venezuela pela disputada região do Essequibo, um território rico em petróleo e minerais e que representa uma promessa de prosperidade aguardada há muito tempo. Dos 850 mil habitantes do único país de língua inglesa da América do Sul, 750 mil estão aptos a votar nessas eleições legislativas, de turno único. O partido que vencer indica o presidente. Dos 6 candidatos, 3 emergem como favoritos, incluindo Irfaan Ali, do Partido Progressista do Povo, que busca um segundo mandato. Vocês estão votando não apenas por hoje, vocês estão votando pelo futuro desse país. Vocês estão votando por nossa soberania, nossa segurança nacional. Os 2 rivais de Ali são o líder da oposição Aubrey Norton, da coalizão Aliança para uma Nova Unidade, e o bilionário Azzuddin Mohamed, que fundou o Invista na Nação e busca romper com anos de sistema bipartidário. O vencedor da eleição vai administrar a imensa riqueza petrolífera do país, que ainda vive em condições de pobreza. Você trabalha tanto que deveria poder se dar ao luxo de ter uma vida confortável. Você não quer viver como os ricos, mas sabe, você quer viver uma vida onde possa se satisfazer com seu trabalho e com o suor do seu rosto você consiga comer. E você quer ter pelo menos um pouco de conforto. A Guiana possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo e quadruplicou o orçamento de Estado. O país ainda tem a maior taxa de crescimento do PIB da América Latina, 43,6% no ano passado. Mas após a descoberta de grandes campos de petróleo no Essequibo em 2015, surgiram fortes tensões com a Venezuela, que reivindica a soberania sobre o território de 160 mil quilômetros quadrados há 100 anos. O país iniciou a produção de petróleo em 2019 e espera aumentar a produção atual de 650 mil barris por dia para mais de 1 milhão até 2030. O presidente Irfaan Ali conta com o apoio de Washington na disputa histórica pela região de Essequibo com a Venezuela, que convocou eleições em maio para eleger um governador para o território, mas não fez nenhuma incursão militar. A Guiana acredita que a fronteira foi ratificada em uma sentença arbitral de 1899 e solicita à Corte Internacional de Justiça que encerre qualquer reivindicação. Já a Venezuela está recorrendo de um acordo assinado em 1966 com o Reino Unido em Genebra, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença arbitral e estabeleceu as bases para a negociação. Com diferenças marcantes entre comunidades de ascendência indiana, africana e indígena, a população da Guiana permanece profundamente dividida e é esperada uma eleição acirrada na próxima segunda-feira. E no próximo bloco, empresários são presos por envolvimento em plano para matar promotor de São Paulo. E zelador espanca morador e ateia fogo em prédio na Bahia. Dois empresários foram presos na manhã de hoje, suspeitos de financiar um plano do PCC para matar o promotor Amaury Silveira, do GAECO. O mesmo plano também tinha como objetivo assassinar o comandante de uma polícia de São Paulo. Os presos são Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, que atuam nos setores de comércio de veículos e transporte. Um deles foi detido no bairro Cambuí, região central de Campinas, e o outro no condomínio Alphaville, na mesma cidade. Maurício é conhecido como Dragão e seria responsável por lavar o dinheiro do PCC. De acordo com o Ministério Público, o namorado da filha de Maurício também foi apreendido para apurar se houve tentativa de obstrução da justiça.
porque a equipe encontrou o celular dele quebrado sobre o telhado de um imóvel vizinho durante a operação. A Justiça de Campinas expediu 3 mandados de prisão, mas o terceiro investigado segue foragido. Segundo o Ministério Público, trata-se de Sérgio Luiz o Mijão, um dos chefes do PCC. Segundo as investigações, ele pode estar escondido na Bolívia. O promotor de justiça, Marcos Rioli, que atuou na operação desta sexta-feira, informou que o plano foi descoberto na quarta-feira. Os empresários teriam arquitetado o plano de assassinato para interromper investigações sobre os crimes cometidos pela facção, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada. Eles teriam financiado e providenciado a aquisição de veículos e armamento, além da contratação de operadores para criar uma emboscada ao promotor. Um homem foi preso em flagrante suspeito de espancar uma moradora e atear fogo em um prédio em Salvador. Ele é investigado por tentativa de feminicídio e dano qualificado. A vítima, Núbia Pimentel, segue internada em estado grave, coma induzido. Parte da ação do suspeito foi filmada por câmeras de segurança instaladas na entrada e no elevador do prédio, que fica localizado no bairro do Rio Vermelho. Os equipamentos filmaram o momento em que o zelador chegou no prédio com um galão de gasolina. De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, André Moreira, a moradora agredida foi encontrada inconsciente no quarto andar do prédio. Ela teve o apartamento arrombado e o imóvel estava revirado, o que indica que houve luta corporal entre ela e o suspeito. Além disso, havia marcas de sangue nas paredes do imóvel. Segundo os moradores, a possível motivação do crime foi uma conversa no grupo de mensagens do prédio, onde foi mencionada a possibilidade de troca de zelador. A subsíndica afirmou que o zelador trabalha no local há mais de 10 anos e mora com a família em um anexo que fica no térreo do condomínio. Ainda conforme os moradores do condomínio, o zelador tratava alguns moradores de forma diferente, com atrasos para buscar o lixo ou entregar mercadorias. A moradora que foi espancada havia registrado uma queixa de assédio contra o funcionário no livro de ocorrências do condomínio, em janeiro de 2024. Na ocasião, ela relatou que foi convidada pelo suspeito para tomar um vinho. O convite foi feito durante a noite em um aplicativo de mensagens. O homem passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira e é investigado por tentativa de feminicídio e dano qualificado por utilização de substância inflamável. 3 homens foram detidos pela polícia após se envolverem numa briga de trânsito no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Imagens gravadas por moradores da região mostram 2 motoristas e um passageiro de um dos veículos se agredindo após um atropelamento. Segundo o Major Rodrigo Grise, os homens brigaram após uma batida de trânsito em outra rua nas proximidades. A Polícia Civil registrou o caso como dano, depredação e lesão corporal. E a Justiça do Rio de Janeiro condenou a 25 anos de prisão o repositor de supermercado Marlon Nascimento pelo assassinato da cantora e passista Amanda de Souza. O crime aconteceu no dia 1º de fevereiro do ano passado, em um terreno baldio ao lado da casa da vítima. Segundo as investigações, Marlon atraiu Amanda até o local após enviar diversas mensagens pelas redes sociais. Os dois mantinham um relacionamento e ele temia que o caso fosse revelado. A investigação apontou que o crime teve motivação transfóbica. Nas redes sociais, ela se apresentava como mulher trans, ativista, drag queen e cantora sertaneja, interpretando músicas do gênero em festas e também no carnaval. Durante o julgamento, o Tribunal do Júri de São Gonçalo considerou o réu culpado por homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel, traição e feminicídio. A juíza Juliana Bessa destacou que Marlon agiu de forma dissimulada após o crime, tentando criar um falso álibi e até consolando amigos da vítima. Ela afirmou ainda que a conduta dele demonstrou desprezo à vida da vítima, bem como a intenção de confundir as investigações. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de violência doméstica na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele tem um histórico de agressões, com 13 passagens pela polícia pelo mesmo crime. O homem também possui registros por ameaça, subtração de bens, violência física e psicológica. E a seguir, a reportagem especial sobre os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória do Bahia na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, o mundo celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
mas os efeitos das batalhas ainda são sentidos nos dias atuais. O Gospel News foi até o Museu do Holocausto, em São Paulo, para contar a história do povo judeu que foi torturado e assassinado. Conversamos também com um sobrevivente que compartilhou uma linda história de vida. A reportagem é de Luan Ligeiro. A imigração judaica para o Brasil foi um movimento que aconteceu até a primeira metade do século XX. Hoje, com cerca de 120 mil judeus, o país possui a segunda maior comunidade judaica da América Latina. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, aconteceu o Holocausto, o maior extermínio em massa do mundo, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos cruelmente. Estou no Memorial do Holocausto e da Cultura Judaica, onde conta memórias, homenagens e traz essa história de perto dessas pessoas que morreram. O Memorial do Holocausto e da Imigração Judaica está localizado na primeira sinagoga do estado de São Paulo, criada em 1912. Foi fundada por imigrantes judeus fugindo de perseguição religiosa da Romênia, mais precisamente de uma região chamada Bessarábia, que hoje em dia é um país independente, a Moldávia. Esse é um espaço que a gente proporciona para os visitantes conhecerem como é o interior de uma sinagoga, quais são as características, o que tem. É uma religião monoteísta, acredita num Deus único. No armário sagrado tem a Torá, que é a Bíblia judaica, os bancos que tem como enfeite as estrelas de Davi, que foi um herói do povo judeu, do povo de Israel. Essa é a possibilidade que a gente encontra de aproximar a fé e a religião judaica de todas as pessoas interessadas e curiosas nesse tema. Quem são essas pessoas que a gente recebe aqui diariamente? Grupos religiosos de diversas religiões que vêm aqui para se conectar e se aproximar de uma cultura e de uma fé diferente. E assim a gente consegue, por meio desse diálogo de paz, por meio desse diálogo amoroso, diminuir as diferenças, combater um ódio irracional que infelizmente o povo judeu é marcado há tanto tempo nessa história. Somos um povo que contribui diariamente para o crescimento desse país, porque nós nos sentimos brasileiros. A nossa fé é judaica, mas é o Brasil que a gente adotou como um país para se viver. Eu, na verdade, nasci no Brasil, sou filha de imigrantes e sei do orgulho que meus pais tinham deste país. O importante é que é um povo marcado por muitas perseguições, uma minoria em todos os lugares em que passou e marcado por essas perseguições, mas por incrível que pareça, sempre muito unido e forte, combatendo a possibilidade de se extinguir, como várias civilizações na história do mundo acabaram terminando. O museu, esse aparelho educativo que nós temos aqui, ele traz essa possibilidade dessa aproximação, do conhecimento da história, da identificação de vários grupos que são minorias aqui no Brasil, possam se conectar e entender que todo mundo pode existir com as suas diferenças, mas o importante é ser unido e preservar a sua memória, fortificando a sua identidade. O Memorial do Holocausto busca manter viva a lembrança das vítimas e reforçar a importância da luta contra o antissemitismo e todas as formas de intolerância. Aqui toda a história dos mais de 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista e séculos de perseguição e sua fé, tradição, memória histórica e comunidade se encontram. Chegando ao Danúbio, eles foram divididos em grupos de 10. Cada grupo de 10 foi amarrado com arame farpado, que nem buquê de flores, que nem essas flores aqui. Um deles, o mais forte e mais alto, levava um tiro na cabeça e o grupo foi jogado no rio. A única meta deles, nessas alturas, era matar o maior número de judeus possível.
era assassinar judeus. Isso era a meta deles. E nós fomos para a casa da Suíça. Imagina a seguinte situação. É uma casa que comportava no máximo umas 60 pessoas. Me parece que era um andar, terra e um andar. Terra e um andar. E essa casa que comportava 60 pessoas no máximo, continha 600 pessoas refugiados lá. Conhecimento e sabedoria é matar um leão por dia. É a famosa história, matar um leão por dia, porque mais do que isso não posso. Naquela época, minha mãe matava um leão por minuto. Por exemplo, ninguém jamais ouviu falar de Auschwitz ou de câmara de gás. Isso era impossível, nem era concebível que um povo civilizado como o povo alemão tivesse concebido campos de concentração com câmaras de gás. Isso era inconcebível. Não somente nós sermos mortos imediatamente, mas a família daquele que nos deu socorro também seria exterminada até a terceira geração. Todos mortos, sem perguntas, todos mortos, até a terceira geração. Então, uma coisa assim nós não podíamos pedir a ninguém. Então, essa opção também foi esquecida. A terceira opção foi o seguinte: havia em Budapeste, e só em Budapeste, em outras cidades eu nunca ouvi falar isso tivesse acontecido, na Hungria ou em outros países ocupados pelos nazistas. Nenhum tinha isso. Os judeus, obviamente, estavam fora disso completamente, porque já eram perseguidos, como eu tinha falado, né? Meu pai foi convocado para os brigados de trabalhos forçados. O judeu não podia ser soldado, isso era fora de questão. Mas eles podiam fazer parte de brigadas de trabalhos forçados, cuja função era construir fortificações, cavar trincheiras e coisas assim, na frente da guerra, né? E eu vi meu pai a última vez em 1940 e deve ter sido 43, quando eu tinha 4 ou 5 anos, por aí, 42 ou 43, quando ele voltou para Budapeste em licença, né? E aí foi para guerra outra vez, para a fronte, né? E acontece que em 1944, os nazistas invadiram a Hungria, e foi o último país que eles invadiram. E aí meu pai foi mandado para o campo de concentração e nunca mais voltou. Todo mundo falava o seguinte, que olha, 28 graus, acho que era 28 graus abaixo de zero, vocês quase sem agasalho, com fome, com frio, com bandos de nazistas percorrendo as ruas em busca de judeus. Chegamos na Áustria, ficamos lá um ano quase 2 anos, até 51, fim de 51. E fim de 51, minha mãe conseguiu obter passaporte para o Brasil. Não era porque nós não sabemos nada sobre o Brasil. O Brasil era um país totalmente desconhecido para nós. A única coisa que nós sabíamos do Brasil é que aqui tinha cobras passeando pelas ruas. As vozes dos sobreviventes são um testemunho vivo que conecta o passado e presente, lembrando o preço da indiferença diante da violência. É um dado histórico, foi uma tragédia que aconteceu na humanidade, muito importante de ser estudada e divulgada para que nunca mais se repita. Hoje em dia a gente está vendo o antissemitismo voltar com tanta força no Brasil, pessoas que a gente nunca imaginavam que iam falar contra os judeus falando, é uma coisa que nunca existiu no Brasil. Então a importância desse museu passa a ser mais importante ainda nesse difícil momento que os judeus estão vivendo no Brasil. Aqui a gente mostra um pouco o estado dos prisioneiros. Os judeus, quando eram levados para os campos de concentração, de trabalhos forçados, recebiam um uniforme que era um algodão rústico e um pouco de comida. O genocídio, que é uma palavra sendo mal utilizada hoje em dia, dizem que está acontecendo um genocídio em Gaza. Isso não é verdade, porque genocídio é a destruição completa de um povo, de sua cultura, sua história, tudo. E holocausto é uma palavra que representa o que aconteceu lá, que é a morte pelo fogo, é uma destruição completa. Os nazistas, assim como Stalin também, como os comunistas, eram mestres em propaganda política.
Essas propagandas mostravam Hitler como alguém maravilhoso, alguém poderoso, né? Um ser superior, enquanto os judeus eram mostrados como seres inferiores. Todos os judeus eram obrigados a usar essa estrela para identificá-los como diferentes. Os barracões que os alemães faziam para os judeus eram réplicas de currais, réplicas de lugar onde se guarda gado. Num espaço desses podiam dormir 12 pessoas. Eu conversei com vários prisioneiros que dividiam, uma cama entre 12. Ficava a cabeça aqui, cabeça ali. Durante décadas, famílias judaicas encontraram no Brasil chance de recomeçar. Suas tradições e histórias se tornaram parte da identidade nacional. O Museu do Holocausto de São Paulo não é apenas um espaço de memória, mas também de educação, para que as novas gerações não esqueçam e nunca repitam os erros do passado. A Confederação Israelita do Brasil tem se preocupado com o aumento de antissemitismo no país, que seria alimentado por interpretações equivocadas da geopolítica em Gaza e pelas declarações inflamadas do presidente Lula. O presidente Lula, que de fato não representa o Brasil inteiro, retirou o Brasil dessa aliança de estudo do Holocausto porque ele está alinhado com a esquerda internacional que desde a época da União Soviética já atacava os judeus, né? Os oprimidos seriam os judeus, que é uma minoria. Israel não tem mais de 7 milhões de judeus. Quando o governo brasileiro faz isso, não é um tapa na cara só dos judeus, mas de todas as minorias do mundo que sofreram sob o nazismo. A importância de um memorial como o nosso, o Memorial do Holocausto de São Paulo, é mostrar para os jovens, mostrar para quem não conhece o que foi o Holocausto, essa tragédia que foi o Holocausto. Essa posição do governo brasileiro é um grande retrocesso. O Brasil recebeu dezenas de milhares de judeus de braços abertos. Meu pai foi um desses. Da mesma maneira que ele fica querendo acusar Israel de genocídio em Gaza. É outra mentira. Não está acontecendo um genocídio em Gaza. Israel está tentando salvar ainda 20 reféns que estão vivos nos túneis do Hamas. São 20 pessoas, são 20 cidadãos, são 20 seres humanos que ainda estão vivos, sendo diariamente torturados, passando fome. É por isso que Israel está em Gaza. Não é porque ele quer fazer o genocídio do povo judeu. O povo judeu atravessou desertos, reinos e exílios. Guardou sua fé no silêncio das perseguições e fez da memória um alicerce para o futuro. Mesmo diante da dor do Holocausto, escolheu a vida, a esperança e a reconstrução. Toda grande dor pode ser suportado se você escreve sobre ela. É sobre essa frase eu decidi escrever esse livro que foi publicado no ano passado. E a história da minha vida, basicamente, principalmente no que concerne a tal de Ingrid. 7 anos tinham passado e tinha muitos alemães que nunca tinham visto um judeu na vida. Porque já 7 anos passaram, não tinha lugar nenhum. Eles não podiam frequentar parques, escolas, cinema, teatro, nada disso. Tinham que usar aquele distintivo da estrela de Davi no peito. E, portanto, não podiam estar em lugar nenhum. E essas alturas do campeonato, matar um judeu era o equivalente de hoje, de uma pessoa descobrir que tinha ratos e baratas em casa e chamaram de dedetizador. E desde então estou dando cursos e aulas sobre essa intolerância para faculdades, para escolas e coisas assim. É um trabalho de vacinação contra o ressurgimento da intolerância que agora acontece nesse momento, no mundo todo e no Brasil inclusive. E ao mesmo tempo estou escrevendo livros. E eu achei, aos 80 e poucos anos de idade, eu acho que é por isso que eu nasci, por isso que Deus ordenou que eu vivesse. Respeitar sua história é reconhecer a força da dignidade humana e lembrar que nunca podemos permitir que a intolerância se repita. Jogar videogame em um ventilador ou tirar fotos com uma máquina de cartão de crédito são práticas
no mínimo curiosas. Mas isso é possível graças a um coletivo de hackers ativistas. Já imaginou jogar videogame em um ventilador? Ou tirar fotos com uma máquina de cartão de crédito? Saiba que isso é possível graças aos Cybercirurras. O grupo de hackers ativistas da Argentina recicla aparelhos eletrônicos para combater a obsolescência e o lixo gerado pela datação dos objetos. A prática criativa segue a filosofia de que o velho funciona. Faço parte dos Cybercirurras e para mim é um movimento que possui um lado solidário, um lado tecnopolítico e também um lado lúdico. Na Argentina, o termo cirurra se refere a quem procura coisas no lixo para vender ou usar. De acordo com o relatório de 2024 do Instituto de Pesquisa da ONU, é estimado que os hermanos produzam 520 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Esse número coloca o país em 5º lugar nas Américas, atrás de Estados Unidos, Brasil, México e Canadá. O movimento teve início em 2019, com encontros populares onde se trocava peças de hardware. O trabalho se intensificou durante a pandemia, quando muitos passaram a precisar de dispositivos para estudar ou trabalhar. Graças a este projeto, foram criadas unidades de cybercirurras em várias províncias. Temos a sorte de receber máquinas doadas por pessoas que não as utilizam mais. Nós as recondicionamos com software livre e, a partir daí, doamos para pessoas ou organizações que nos solicitam. Para o coletivo, é fundamental colocar em prática o funcionamento do software livre. No 3º encontro anual, realizado em Buenos Aires no último final de semana, o grupo promoveu um workshop para prolongar a vida dos telefones. Juan Carrique, engenheiro eletrônico e membro do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, apresentou o Roboticlar no evento. Na universidade, por exemplo, faço os alunos montarem com lixo eletrônico, sensores de temperatura ou controles de motores para eles aprenderem o que é preciso para fazer um protótipo. Comprar algo pronto, que funciona, não é o mesmo que ter que fazer a partir do lixo. Então aproveito a possibilidade que o lixo oferece para ter algo acessível e que os faça aprender ainda mais sobre eletrônica. As iniciativas vão além do lúdico. É possível, por exemplo, criar kits de robótica para alunos do ensino fundamental, a partir de resíduos tecnológicos, ou prolongar a vida útil de aparelhos médicos com a ajuda de software livre. Os cybercirurras lutam contra o que eles consideram a imoralidade de um equipamento jogado no lixo. Eles ensinam a ter uma relação diferente com a tecnologia e reivindicam o direito de reconhecer quando alguma coisa serve ou não. O presidente Lula anunciou a criação de uma universidade dos esportes no Brasil. O presidente recebeu no Palácio do Planalto as atletas de ginástica rítmica que conquistaram 2 medalhas no Mundial, disputado na semana passada. Segundo o presidente, a ideia inicial era criar uma faculdade de futebol, mas ele achou melhor avançar para um modelo mais geral. Ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, o presidente disse que também deve se encontrar com jogadoras de futebol. Ele planeja uma recepção para elas e para representantes de entidades voltadas ao esporte no país. Em parceria com o Ministério do Esporte, o projeto já está em fase de construção e prevê a utilização de espaços universitários existentes. A proposta é que a instituição atue na capacitação de árbitros, técnicos e profissionais de diversas modalidades esportivas para que os alunos possam praticar os esportes com professores e treinadores profissionais. O Atlético Mineiro demitiu na manhã de hoje o técnico Cuca. A decisão foi tomada ontem, após a derrota por 2-0 para o Cruzeiro na Arena MRV. Em mensagem divulgada pelo clube, Cuca disse que compreende a decisão e agradeceu aos torcedores e funcionários. E na Copa do Brasil, Bahia venceu o Fluminense no jogo de ida das quartas de final. O gol foi marcado por Luciano Juba no final da partida. O jogo de volta acontece no dia 10 de setembro.
O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Sábado nós temos Marcha para Jesus em Recife, em Salvador. Domingo, celebração da família, os cultos presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. E segunda-feira a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite, um abençoado final de semana e até segunda-feira.